estamos a caminho de Dubrovnik. Tá bom seu burek? É que eu queria ver. Pode ver, mas enquanto você vê o filme. Do gargarejo pra ver o sol se pôr ali no horizonte, na água. Mas, tem que falar mas? Você acha que tem que começar com mas? Pedra e pular, sério, Puck. Ou vai dar certo ou você vai se arrebentar. É assustador. Eu acho que essa é a cidade mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Pronto, fiz meu ponto. Beijo. Que isso? Eu tô precisando andar mais rápido. Tá. É uma boa encerrar o vlog com um salto. Vai! Vai, Puck! Cabeça pra frente! Vamos entrar na cidade de Dubrovnik, nós e mais 1 milhão de pessoas, porque dia 29 de setembro parece que o verão voltou e é sexta-feira. Mas estamos excitadíssimos, porque vamos entrar agora na cidade antiga de Dubrovnik. Boa parte dela vai lembrar a gente de Game of Thrones, porque Game of Thrones foi filmado aqui em diversas locações, né? Acho que quase 20, inclusive famosamente King's Landing. Olha isso! Que isso! Meu Deus! Olha! Lugar mais cheio que a gente veio na viagem inteira, não é? É. A gente teria que vir bem cedo. Amanhã a gente vem bem cedo. Vamos ter que acordar cedo amanhã. Louco, é lindíssima. É um cenário, parece um cenário mesmo. Demais. Né? A gente entrou só uma parte, só estamos na entrada da cidade, já tá muito lindo. Não, incrível. É um cenário inacreditável. Não é à toa, só não sei como esvaziaram isso aqui pra filmar Game of Thrones. Fico imaginando como que deve ter sido essa cidade antes do mundo descobrir. É um cenário inacreditável. Estou sem palavras para descrever. Mas agora é completamente tomado pelo turismo. Ó o Celso procurando o doce favorito dele. Esses lugares são feitos para Celso e a criançada. Acho que não tem aquele que eu quero. Ai, só tem aquela jelly. Não tem nenhum doce nobre. Eu queria demais esse. Não tem, não. Não. Nada, né? Olha, sério, é sério. Eu nunca vi um lugar assim. Eu tô sem palavras. Sei. É sério, Puck. Olha. Eu não sei nem pra onde ir. Enquanto a gente caminha, a gente vai contar um pouquinho da história da cidade. Essa cidade, até não muito tempo atrás, era na verdade uma cidade-estado independente com o nome de República de Ragusa. Isso foi entre o século VII e o comecinho do século XIX. É, mas ali, já no século XV, ela começou a ser referida como Dubrovnik, que significa bosque de carvalho. Mas, recentemente, encontraram ruínas de uma igreja do século VI, embaixo da Catedral de Maria. O que significa que a cidade, na verdade, é mais antiga do que se imaginava. Dizem até que estão tendo que reescrever os livros de história. Essa Catedral de Maria, que também é conhecida como Catedral de Dubrovnik, foi construída no século XII, em cima de ruínas de outras catedrais anteriores do século VII e VIII. A do século XII durou 4 séculos. Aguentou, resistiu ao tempo, mas não resistiu ao terremoto de 1667. Esse famoso terremoto devassou essa cidade. Quase tudo que se vê hoje é a reconstrução do que havia antes desse terremoto.
E aí, naquela época, se contratou um arquiteto italiano que fez esse projeto dessa catedral que está aí hoje, que é no estilo barroco, que na minha opinião é um estilo muito estético. Acredita-se que a cidade tenha sido fundada por pessoas de uma colônia grega a 15 quilômetros daqui, que estavam fugindo de ataques dos povos eslavos. E essa cidade aqui, ela começou a ter barcos, existem sinais de que haviam barcos aqui nessa região no século IX. É uma região super estratégica, porque naquele período o Mediterrâneo era o principal ponto de rotas de... Eu não sei o que eu tenho que falar. Desde o fim do século IX já se utilizavam barcos aqui em Dubrovnik. Era uma cidade muito disputada pelas potências da época, pelo ponto estratégico que ela fica. Até porque o porto é também protegido por ilhas e ficava exatamente na principal rota de comércio mundial da época. O Mediterrâneo. Essa cidade esteve sob a influência do Império Bizantino, depois do Reino de Veneza, depois dos reinos próximos daqui, da Croácia e da Hungria, até que finalmente... Aí foi no começo do século XVI que os otomanos vieram e a influência deles sobre a cidade durou 3 séculos, até que em 1808 ela ganhou autonomia e virou o Reino de Ragusa, como a gente disse ali no começo. Mas durante esse período todo, dizem que a cidade tinha muita autonomia e independência. Porque ela tinha uma política muito organizada, sem corrupção. Agora a gente vai parar um pouco de contar a história da cidade e procurar um lugar para comer. Mas a verdade é a seguinte, os preços dessa cidade são preços de gente grande. Eu vi agora ali uma água mineral por 4 euros. 4 euros uma água mineral. Já imaginou? Depois de tantos séculos de história, um dos capítulos mais tristes aconteceu muito recentemente, em 90, 91, durante o processo de dissolução da Iugoslávia. Essa cidade aqui foi atacada, bombardeada, destruíram 80% dos telhados antigos da cidade e tem marca de bala por toda a cidade, na parede até hoje. Mas depois desse capítulo triste veio um capítulo feliz, que é o momento em que essa cidade aqui virou protagonista, né? Uma das protagonistas da série Game of Thrones. A partir dali, o turismo na cidade explodiu. É feliz pra gente que teve um seriado com um lugar tão bonito, mas infeliz para a população local, porque eu ouvi um morador local contando que desde então, com essa explosão de turismo aqui, é quase impossível viver normalmente no dia a dia, que a cidade está sempre lotada de turistas, principalmente no verão. E quando não tem os turistas logo pela manhã chegando, logo de madrugada, 3, 4 da manhã, começam a chegar os caminhões com suprimentos, mercadorias para todas as lojas e restaurantes locais. Então fica barulho de caminhão, depois barulho de turistas, e aí eles conseguem dormir e no dia seguinte tudo de novo. Coitados. Uma loucura que a gente tá vendo no turista.
que no fundo dessa praça tem os degraus jesuítas, que é o nome deles, degraus jesuítas. São a Carol não quer que eu fique falando muito de Game of Thrones. Chega de Game of Thrones. Parece que a gente só veio aqui para falar de Game of Thrones. É, a gente nem gosta mais. Aqui no fundo dessa praça tem os degraus jesuítas, que ficaram muito famosos naquela série Game of Thrones, porque foi aqui que aconteceu a caminhada da vergonha, The Walk of Shame. Foi? Ela subiu a escada? Ela desce, você não lembra que ela desce essa escada? A Cersei desce essa escada e o pessoal com o sininho, shame, shame. A mulher riu, você tava falando shame. Ah, é? Please, Vai lá. Tô ficando com vergonha alheia agora. A cidade inteira é murada e tem pouquíssimos buracos nos muros para você conseguir ver o mar. Quase não tem, na verdade, mas tem esse truque aqui, que é esse bar. Tem um bar que... Dá pra ouvir a música? Ah, acabou. Eu fiquei dançando a música toda, é que eu tava dançando. E aí aqui embaixo tem umas pedras aqui ao lado da muralha. É uma muralha, que coisa incrível. E o pessoal local salta na água. A gente acabou passando umas 2 horas aqui nesse bar, vendo o pessoal saltar das pedras, tomando uns refrescos. É uma posição tão privilegiada, a gente não quer sair daqui. E agora também o sol já está quase para se pôr, a gente vai aproveitar o nosso lugar aqui na fila do gargarejo para ver o sol se pôr ali no horizonte, na água. Ó que lugar. Começamos o dia de hoje fazendo uma caminhada por toda a muralha que cerca a cidade. São 2 quilômetros de muralha, muito alta, a muralha inteira, está inteiríssima. E da cidade você não consegue ver o mar, porque a muralha é muito alta. E você simplesmente não tem nenhuma opção assim para você. Você chega no fim das ruas, você dá na muralha. A única opção para ver o mar é se você encontrar aquele bar que a gente foi ontem no fim da tarde, tem um buraco assim na parede, você entra e ver o mar. E então hoje a gente começou fazendo esse giro, mas além de ser muito cansativo porque está muito quente, está lotado, muita gente. É caríssimo para subir aqui, é 35 euros por pessoa. Se fosse 5 euros, ia ter uma multidão de gente aqui, né? Porque a cidade está tão cheia e o sol está muito forte, apesar de já ser outono aqui, mas está muito bonito. Depois nós vamos descer para a cidade para explorar cada cantinho das ruelas e das praças. Vamos seguir?
sim. Olha as ruínas aqui. Vista do forte, hein? Aqui vai ter uma foto boa pegando o forte. A favor do sol. Hey? No, only up. Like, the others down there. Aqui, pô. Ó. Uma foto pegando esse forte. Em cima de mim. E eu tô ficando com uma vontade de saltar daquela pedra. Eu tô achando que é tipo... Como que fala isso? Um batismo? Batismo no Adriático? É, né? É uma forma de eu superar o meu pé quebrado de uma vez por todas. Escalar aquela pedra e pular. Sério, Puck. Ou vai dar certo ou você vai se arrebentar. Não, eu não vejo como... Quer dizer, tem como se arrebentar, mas... Eu vou lá, alguém me explica como que é a posição certinha. Você não tem vontade de ir? Tenho, mas dá friozinho na barriga. Não Mas é acho baixo que- não, viu? Não? Ah, tem uns 8 metros ali no mínimo de altura. Fácil. Onde o cara tá agora é... É. Ah, fala aqui verdade pra câmera. Primeiro eu tenho que subir a pedra, vamos ver. Be careful. E aí? Meu, aquela parte lá em cima Não dá pra ver. é assustadora. Sério? A parte que você fica ali e põe o pé na ponta é assustadora. Nossa, agora não é difícil. É só pular. Só pular. Sua vez agora. Sério mesmo, você pode ir. Não pode Tenho chicken out. medo de cair. Não, vai com cuidado, mas vai. Eu vou te filmar daqui de baixo. Mas eu queria ver alguém pulando antes de mim, só pra ter Ué, certeza sobe lá da espera. direção. Pode subir lá espera. Não pensa muito. Não pensa muito. Não precisa correr não, porque um passo só. Põe o pé de apoio fixo no chão. Vai. Vai, Puck. Cabeça pra frente. Boa! Torcida. E com esse salto corajoso de nós dois, a gente encerra nossa passagem por Dubrovnik. E foi uma cidade linda. A gente tá aqui lutando, a gente tá mexendo muito a perna pra ficar, porque não dá pé, estamos sem fôlego. Mas estamos felizes. Uma cidade linda e amanhã a gente vai
para Montenegro, na cidade de Kotor. Até lá. Tchau. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.